Que bom estarmos reunidos aqui, que bom que Deus nos deu esta oportunidade tão maravilhosa, especial, de nós retornarmos para juntos exaltar o nome do Senhor e sermos abençoados através da sua palavra. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você tirou esse tempo na sua agenda, depois talvez de um dia de trabalho exaustivo, cansativo, mas você veio aqui porque com certeza você deseja ouvir a voz de Deus. Estamos aqui esta noite reunidos em nome do Senhor Jesus e debaixo da autoridade da sua palavra, com a expectativa e com a certeza de que Deus nunca reúne o seu povo em vão. E todas as vezes que Deus reúne o seu povo, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, e esta noite não será diferente. Deus falará conosco, Deus falará com você, Deus falará ao seu coração. Quantos amam a Bíblia, digam amém. Então eu quero convidar você para lermos um texto da palavra. Nós estamos numa série, todas as terças, de exposição da carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós estamos em Efésios capítulo de número 3, e eu quero convidar você para que você, por favor, abra sua Bíblia, ou acione o seu celular, como você quiser, mas acompanhe, por gentileza, o texto sagrado, para que nós possamos refletir naquilo que Deus tem para nós esta noite. Efésios capítulo de número 3, a partir do verso 1. Efésios 3, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 3, a partir do verso 1, o texto sagrado diz assim: por esta razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é, o mistério que foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor,
por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Quantos dizem amém? Feche os teus olhos, por gentileza, curve sua cabeça, repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, nesta noite, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo através do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Falo-lhes nesta noite sobre um tema, viva por algo maior. Viva por algo maior. Você pode repetir comigo esse tema? Vamos falar juntos? Por algo maior. Um pensador disse o seguinte: há dentro de cada um de nós um desejo por algo mais, um desejo de fazer parte de algo maior e mais profundo do que a nossa existência cotidiana, relativamente sem sentido. Preste bem atenção nesta frase. Dentro de nós, de todo ser humano, existe um desejo por algo mais. Existe um desejo de fazer parte de algo maior. Existe um desejo de ter uma existência além dessa existência cotidiana, que relativamente ela é sem sentido. Todo ser humano procura essa razão. Todo ser humano tem esse propósito. Todo ser humano necessita viver por algo maior. Algo que venha superar a nossa pequena existência neste planeta. Algo que não seja limitado pelos nossos anos. Algo que não esteja limitado apenas à vida que você está vivendo aqui. Todos nós temos esse anseio por uma vida mais relevante, por uma vida mais significativa, por uma vida que faça sentido. É por isso que as pessoas procuram as ideologias, é por isso que as pessoas procuram as religiões, é por isso que as pessoas procuram o prazer, porque elas querem dar um sentido para a vida, elas querem dar uma razão para a vida, elas não se conformam com uma vida apenas limitada a essa existência humana. Dentro do coração de cada ser humano existe esse anseio, deve existir algo maior, deve existir algo mais amplo, que faça sentido para a vida. Queridos, este algo maior que dá sentido para a vida, para nós, que somos cristãos, que fomos salvos por Cristo, para mim e para você que acreditamos na Bíblia, esse algo maior é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele dá sentido para a vida. O Evangelho de Jesus, ele dá razão para a nossa existência. O Evangelho de Jesus, ele nos mostra uma dimensão maior para a existência humana. O Evangelho de Jesus, ele nos dá significado para a nossa vida. Quem crê no Evangelho, quem vive o Evangelho, quem assume o Evangelho, encontra essa causa maior, essa razão maior, esse sentido maior
de existência. Preste atenção na frase que eu vou te dizer. Só existe uma causa hoje que terá importância daqui 1 bilhão de anos. Daqui 1 bilhão de anos, nada mais vai existir. Daqui 1 bilhão de anos, tudo que você tem não vai mais existir. Daqui 1 bilhão de anos, tudo que amealhamos não vai mais existir. Só existe uma causa que fará diferença em 1 bilhão de anos, é a causa do Evangelho. Porque a causa do Evangelho é a razão pela qual vidas estarão na eternidade para sempre com Cristo. Tudo vai passar, mas a causa do Evangelho é a razão pela qual nós cremos numa vida eterna. A causa do Evangelho é a razão pela qual nós não vivemos apenas para esta vida de 70, de 80 ou alguns de 100 anos, como vai comemorar agora a nossa irmã Enedina, 100 anos, e alguns chegam a 110, rarissimamente. A existência humana, ela passa, tudo passa, mas a causa do Evangelho é a única causa que em 1 bilhão de anos fará diferença, porque ela garante a sua vida na eternidade com Deus. Quantos me entendem, digam amém. Como é que eu faço, pastor, para viver por algo maior? Como eu faço para que a minha vida tenha razão, tenha sentido, tenha relevância? Como eu faço para abraçar uma causa maior? Como faço para viver uma vida que não seja uma vida limitada apenas a esta vida humana que eu estou vivendo? Aí o texto de hoje nos ensina. E o texto nos ensina, em primeiro lugar, que se você quer viver por algo maior, você precisa crer que Deus usa os improváveis. Diga comigo, Deus usa os improváveis. Aparentemente, queridos, Paulo era um prisioneiro comum em Roma. Ele está escrevendo a carta aos cristãos, aos Efésios, e ele está prisioneiro em Roma. Se você passasse por Roma naqueles dias, aparentemente, aquele senhor chamado Paulo era um prisioneiro comum, como qualquer outro prisioneiro. Mas quando você começa a analisar a vida de Paulo, você vai observar que ele não era um prisioneiro comum. Paulo não era mais um homem prisioneiro do Império Romano. Paulo não era um prisioneiro comum que estava escrevendo uma carta para uma igreja em Éfeso. Por que, pastor, Paulo não era um prisioneiro comum? Por algumas razões que eu quero compartilhar com você, que o texto nos mostra. Paulo não era um prisioneiro comum, porque no versículo 2, ele se identifica como um mordomo da graça de Deus. Paulo não é um prisioneiro comum em Roma, porque no versículo 2 ele diz: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. Paulo não era um homem comum preso em Roma, porque ele entendia que a vida dele era um canal de transmissão da graça de Deus para as pessoas. Paulo entendia que Deus o escolheu para ser um instrumento, um canal, uma ferramenta, para que as pessoas conhecessem a graça de Deus através dele. Você não é uma pessoa comum. Eu vou dizer de novo, você não é uma pessoa comum. Você não é mais alguém que mora na rua tal, no número tal, no bairro tal.
Você não é uma pessoa comum, você não é mais uma pessoa nos bilhões que existem no planeta Terra. Você não é mais uma pessoa que trabalha naquela repartição pública. Você não é mais uma pessoa que tem uma característica definida, não. Você é um agente da graça de Deus. Você é alguém que pode tocar vidas através da graça de Deus. Você é alguém que pode manifestar a graça de Deus a pessoas com quem você tem contato. Paulo não era um prisioneiro comum, porque Paulo se identificava como um despenseiro da graça de Deus e como alguém que transmitia a graça de Deus. Você também, meu irmão e minha irmã, você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa especial, porque você conheceu a graça de Deus, e por ter conhecido a graça de Deus, outras pessoas também podem ser tocadas pela graça através da sua vida. Quantos concordam comigo, digam amém. Paulo não era um homem comum, não era mais um prisioneiro do Império Romano. Porque, olha que coisa maravilhosa no texto, eu gosto da Bíblia, eu amo a Bíblia é fascinante, a Bíblia é maravilhosa, você devia ler mais ela. Por que Paulo não era um prisioneiro comum? Porque no versículo 1 ele diz assim: por esta razão oro, eu Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Olhe para cá, presta atenção, por favor. Paulo não era mais um prisioneiro, porque ele não se identificou como prisioneiro de César. Paulo era um prisioneiro do Império Romano, quem mandou prender Paulo foi César. Mas Paulo disse: não, eu me recuso a crer que sou um prisioneiro de César. Paulo diz: eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Sabe por quê? Paulo entendia que não importava as circunstâncias da vida dele, não importava o momento que ele estava vivendo, não importava as prisões que ele estava tendo, Cristo continuava no controle da sua vida. E quem dirigia a vida de Paulo não era César, não era o Império Romano, não eram os poderosos da terra, mas ele sabia que havia um Deus soberano que controla todas as coisas e também controlava a sua vida. Paulo não era um prisioneiro comum, porque ele diz: não é César que me prendeu aqui, eu sou um prisioneiro de Cristo. Eu sou um prisioneiro de Cristo. Porque ele entendia, na soberania de Deus, Deus permite que coisas aconteçam com os seus filhos. E Deus permite que coisas aconteçam por um propósito. E Paulo cria absolutamente, concretamente, objetivamente, que ele não estava preso por acaso, e ele não estava preso porque ele não tinha sorte, ou ele não estava preso porque César era poderoso. Não, ele continuava crendo na soberania de Cristo e na soberania de Deus sobre a sua vida. Deus controla a sua história, Deus controla a sua vida, Deus controla o seu futuro, Deus governa as circunstâncias da sua vida e da sua história. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, querido, querida, você que está me ouvindo esta noite aqui ou pela internet, não duvide da soberania e da grandeza de Deus. Se você está passando algum tipo de circunstância que não é agradável, saiba de uma coisa, a Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle do seu futuro. Deus continua no controle. Quantos creem nisso? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Como viver por algo maior? Paulo não era um prisioneiro comum.
porque ele declara que ele estava preso pela causa dos gentios. Ele diz no texto, ele era um prisioneiro por causa do evangelho. Ele estava preso por causa do mistério que foi revelado a ele e que foi escondido dos profetas e líderes do Antigo Testamento. E Paulo identifica essa causa como a causa do evangelho e diz: eu estou preso por causa da causa do evangelho. Eu estou preso por causa dos gentios. Porque Paulo foi escolhido para pregar aos gentios e entendeu que os gentios e judeus estavam na mesma posição. Paulo não era um prisioneiro comum, porque ele entendia que o fato dele ser um ministro era um privilégio da graça de Deus. Veja o que ele diz no versículo 7, quando ele diz assim: deste evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Preste atenção aqui, o que Paulo está dizendo? Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui: eu sou um pregador, eu sou um ministro do evangelho, não é porque eu quis me tornar, ou porque eu tenho credenciais para me tornar, mas é a graça de Deus manifestada na minha vida. Não é algo que eu faço para o Senhor, é algo que Deus fez para mim. Algumas pessoas encaram o ministério como um fardo. Algumas pessoas dizem: é tão duro, é tão difícil. Eu não quero nenhuma função na igreja, porque isso é muito difícil, é difícil lidar com pessoas, é um fardo, eu estou cansado, eu estou cansada, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar dos meus interesses, eu vou cuidar dos meus objetivos. Mas para Paulo não. Paulo via nisto um privilégio. Ele dizia: eu sou um privilegiado, Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus me capacitou. E se eu sou um ministro do evangelho, não é porque eu mereço, mas é por causa da graça de Deus na minha vida. E aí Paulo vai mais além, quando no verso de número 8, ele diz assim: embora eu seja o menor dos menores, o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Agora preste atenção aqui, por favor. Se Paulo, que é Paulo, se achava o menor dos menores, imagine eu. Se Paulo, que foi o grande apóstolo, se achava o menor dos menores, imagine você. O que Paulo está ensinando aqui? Paulo está dizendo, gente, presta atenção, olhe para mim, presta atenção. Paulo está dizendo que não é absolutamente pela sua capacidade. Paulo está dizendo aqui: eu só sou ministro do evangelho por causa da graça. Eu sou o menor dos menores de todos os santos, mas eu me tornei ministro por causa da graça de Deus na minha vida. Irmão, não existe ninguém que é melhor do que o outro. Não é porque eu sou pastor aqui que eu sou melhor que você. Não existe ninguém que é mais bacana do que o outro. Não existe ninguém que tem mais capacidade do que o outro ou mais preferência do que o outro. Tudo que somos é por causa da graça de Deus. Eu vou dizer de novo: você só canta por causa da graça, você só prega por causa da graça, você só evangeliza por causa da graça, você só lidera por causa da graça, você só é membro de uma igreja por causa da graça, você só é dizimista por causa da graça, você só está presente aqui esta noite por causa da graça. Sem a graça de Deus nós não somos nada. Sem a graça de Deus nós não chegamos a lugar algum. Sem a graça de Deus nós não podemos fazer nada.
nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. É a graça que te sustenta, é a graça que te fortalece, é a graça que te anima, é a graça que te dá vitória, é a graça que te usa, é a graça que te firma, é a graça que te dá esperança. Nós não merecemos estar aqui esta noite. Não tem nenhum bonzinho, nenhuma bonzinha, nem tem ninguém aqui que tenha credenciais para dizer: Deus me usa porque eu sou bom, Deus me usa porque eu sou o cara, Deus me usa porque eu sou a cara, Deus me usa porque, ó pastor, eu sou muito talentosa, eu sou muito inteligente, eu tenho o QI muito elevado, é por causa disso que Deus me usa. Olha pastor, eu estou aqui porque eu tenho méritos, eu estou aqui porque eu sou privilegiado, privilegiada, eu estou aqui pastor porque eu sou mais forte do que o outro. Não! Todos nós somos salvos pela graça, todos nós somos usados pela graça e todos nós estamos de pé pela graça. Olha o que Paulo está dizendo: eu sou o menor dos menores. Por que tem gente que se acha? Por que tem gente que pensa que é melhor do que os outros? Por que tem pessoas que se acham que são especiais e são melhores, mais santos do que os outros? Não existe isso. Todos nós somos dependentes da graça. Por isso, não julgue o seu irmão. Não fique classificando pessoas. Não fique julgando a pessoa por aquilo que ela veste, ou por aquilo que ela anda, ou do jeito que... Não fique julgando pessoas pelo exterior. Não fique julgando pessoas e fazendo confabulações e conjecturas. Eu acho que esse é desse jeito, esse é assim, aquele é mais santo, aquele é mais crente, aquele vai para o céu, aquele não vai, aquele é homem de Deus, aquele não é, aquele é melhor, aquele é pior, aquele é assim, aquele é do outro jeito. Não, sabe por quê? Na igreja e no reino de Deus, todos nós somos iguais, pecadores salvos pela graça, perdoados pela graça, comprados pela graça. E se nós vamos para o céu, é pela graça. Agora escute isso. Escute isso. A compreensão do Evangelho deu a Paulo confiança e esperança para superar as provações. Eu vou dizer de novo: quando se compreende o Evangelho, quando há uma revelação do que é o Evangelho nos dá confiança e esperança para superar as provações da vida. Paulo não era um prisioneiro comum. E ele diz aqui: portanto, peço-lhes. E quando ele usa a palavra portanto, ele está fazendo uma ligação com o contexto. Portanto, peço-lhes que não desanimem. Você está desanimado hoje? Olhe para cá. Você está para baixo hoje? Ainda bem que tem uma irmã que ali que está para cima. Você está sem forças hoje? Você veio nessa reunião dizendo: pastor, nada está dando certo. Pastor, eu não estou conseguindo ter ânimo. Eu não estou conseguindo levantar a cabeça, eu não estou conseguindo enfrentar os desafios, eu não estou conseguindo lutar contra essa circunstância, ela é maior do que eu.
ela está me oprimindo, ela está me fazendo desistir, eu estou me sentindo desanimado, eu estou me sentindo para baixo, eu estou me sentindo sem forças para caminhar. Paulo não era um prisioneiro comum. Paulo estava preso em Roma, mas ele entendeu o Evangelho. Ele entendeu que há um Deus soberano sobre todas as coisas. E o Evangelho, quem entende o Evangelho, queridos, deixe-me abrir o coração e falar algo muito sério com você aqui. Eu vou falar isso com muito amor, com muito carinho para você. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que não entenderam o que é Evangelho. Existem pessoas pregando em púlpitos que não entenderam o que é Evangelho. Uma pessoa que acha que o Evangelho só vai lhe reservar coisas boas, prazerosas, que ele vai viver num mar de rosas, num mundo colorido, que o Evangelho é: pare de sofrer. Vem aqui que você vai parar de sofrer, nós vamos te dar uma injeção, você vai parar de sofrer. Quem vive um relacionamento com Deus de troca, de barganha, achando que Deus se impressiona com as nossas atitudes religiosas, com o nosso comportamento religioso. Quem vive, queridos, num mecanismo de religiosidade, de que se eu oferecer algo, se eu me sacrificar, eu vou chamar a atenção de Deus, nada vai acontecer comigo, vai ser só bênção, só prosperidade, só casa na praia, só férias na Europa, a vida vai ser uma vida totalmente colorida, não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Quem não entende o Evangelho se decepciona. Cuidado com o que você ouve na internet. Tem milhões e milhões de pessoas que tiveram na igreja e se decepcionaram e se revoltaram com Deus, porque caíram na balela de um evangelho frágil, aguado, fingido, falsificado, urdido nos antros do inferno, um evangelho que quer maquiar a sua vida, enganar você, um evangelho que é um evangelho diluído, enfraquecido, humanizado, egocêntrico, antropocêntrico, um evangelho que exalta o homem, um evangelho que não está centrado em Cristo, um evangelho que não foi entendido. Olha Paulo, olhe para Paulo, prisioneiro em Roma, provavelmente seria condenado à morte, mas ele vive por algo maior. Ei, não pense que foi César que me colocou aqui dentro, porque César só me colocou aqui porque Deus permitiu. Eu não estou nessa e não vou me dar de vitimazinha, sabe por quê? Quando as coisas derem errado, não se poste de vítima. Quando as coisas derem certo, não pense que você é semideus. Vou repetir. Quando as coisas não estiverem bem na sua vida, não fique choramingando, dizendo, nada dá certo para mim, eu nasci para sofrer mesmo, eu sou um coitadinho. Não se vitimize, não jogue culpa nas pessoas, porque as coisas não estão dando certo. Agora, quando as coisas derem certo, não ache que você é Deus, não ache que você é um semideus, não ache que você pode tudo, que você é um super-homem, que você é Mulher Maravilha. Não, sabe por quê, queridos? Paulo está preso, mas Paulo está consciente que ele tem algo maior para viver. Evangelho é isto. Evangelho é tirar você dessa caixinha de religiosidade medíocre. Evangelho é abrir os horizontes para que você entenda de uma vez por todas, que Cristo sofreu na cruz do Calvário, não para te dar carro zero, casa na praia, mansão, não. Jesus morreu na cruz
para perdoar os seus pecados e te levar para o céu. Quer carro zero? Estude, trabalhe, dê duro. Quer carro zero? Estude para concurso. Quer casa na praia? Trabalhe. Eu creio na bênção de Deus, tá bom? Eu creio que Deus abençoa aqueles que são fiéis. Eu creio que Deus abre portas, mas pare de acreditar nesse evangelho de loteria esportiva, de sorte. Pare de acreditar nesse evangelho que Deus quer que todos sejam ricos, que todas sejam já tem alguém aí vendendo o kit de beleza da rainha Esther. Já tem gente aí, queridos, é brincadeira, parece até piada, fazendo do evangelho aquilo que Jesus não prometeu. Jesus não prometeu, querido, Jesus não prometeu riqueza para ninguém. Tem pessoas que têm o dom da riqueza, mas Jesus nunca prometeu que os seus filhos seriam ricos, prósperos, que seriam milionários, porque se dinheiro fosse unção, a máfia seria ungida, porque a máfia tem dinheiro. Irmãos, o evangelho não é brincadeira. Evangelho não é isso que muitas pessoas estão pregando. Evangelho é santidade, evangelho é céu, evangelho é glória, evangelho é perdão, evangelho é vida nova, evangelho é vida com Cristo. Evangelho é você ver as coisas de forma diferente. Eu estou preso aqui, mas César só me prendeu porque Cristo permitiu, porque tem uma causa maior. E quando você entende o Evangelho te dá confiança e esperança em meio às provações. Quantos entendem isso, digam amém. Quantos entendem isso, digam amém. Mas agora eu vou para a melhor parte da mensagem. Agora eu vou para a melhor parte da palavra. Viva por algo maior. Viva por algo maior. Deus usa os improváveis. Estenda os seus horizontes. Não viva uma vida pequena, raquítica, medíocre. Há uma causa maior. Há uma razão maior pela qual o teu coração está batendo hoje. A vida não é só trabalhar, comer, dormir, trabalhar, pagar conta, pagar boleto. Existe algo maior. Há uma causa te esperando. Você é um agente da graça. Todas as circunstâncias da sua vida estão nas palmas da mão de um Deus que te conhece. Ele vai tirar glória do sofrimento. E Ele vai tirar glória das situações difíceis da sua vida. Porque o Evangelho é entender que Deus muitas das vezes não nos livra das situações difíceis. Mas Deus sempre está conosco na hora da dor. Mas aí vem a parte mais bonita. Paulo entende que Deus usa os improváveis, amém? Amém. Mas o que Ele faz com os improváveis? Os improváveis que Deus usa fazem parte de algo maior, que é a igreja de Jesus. Você é igreja, diga comigo, eu sou igreja. Diga mais forte, eu sou igreja. Sabe por que você pode viver por algo maior? Porque, preste atenção aqui, Deus poderia mostrar a sua sabedoria, por exemplo, através do genoma humano, o código do DNA.
Deus poderia mostrar a sua sabedoria através da complexidade do universo. O universo é complexo, com seus bilhões de galáxias. Mas olha o que o texto está dizendo. Preste atenção. O texto está dizendo assim: a intenção, versículo 10, dessa graça, o Evangelho, era que agora, mediante a igreja, diga comigo, eu sou igreja. Diga mais forte, eu sou igreja. Então vamos voltar ao versículo. Está comigo aqui, amém? Estão comigo aqui, amém? Olha o que o texto diz. A intenção dessa graça do Evangelho era que agora, mediante a igreja, quem é a igreja? Quem é a igreja? Diga, eu sou igreja. Você tem dúvida? Diga, eu sou igreja. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ei, a Bíblia está dizendo que anjos e demônios nas regiões celestiais, eles olham para você, porque você é igreja, e ao olhar para você, eles veem a manifestação das multiforme sabedoria de Deus. Você é a manifestação da sabedoria de Deus diante das potestades espirituais. A igreja, guarde esta frase, a igreja é o projeto piloto de Deus para um universo reconciliado. Sabe o que é um projeto piloto? Deus está demonstrando através da igreja a antevisão do dia em que tudo estará unido debaixo da soberania de Cristo. Todas as coisas vão convergir para Ele. Céus e terra estarão unidos em Cristo. E Deus edificou a igreja, você, para ser um projeto piloto de um universo reconciliado. Nós somos a expressão da sabedoria de Deus. E só o fato da igreja existir já é uma prova de que os demônios estão derrotados e de que a vitória será nossa no fim dos tempos. Deus demonstrou em você a multiforme sabedoria de Deus. É por isso que ninguém entende a igreja. Os imperadores tentaram deter a igreja. O Império Romano achou que uma seita com alguns pescadores simples da Galileia morreria como outras morreram no cenário da história. Mas eis que no terceiro dia, a Bíblia diz que um túmulo se rompeu na Palestina, lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele se levantou vivo e poderoso. E ele chamou aqueles 12 homens, e ele se revelou a eles, e ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, um daqueles pescadores indoutos, incultos, que não sabia falar direito, que não tinha boa oratória, se levantou inflamado pelo poder do Espírito Santo, e 3.000 pessoas se renderam a Jesus. E a igreja rasgou os séculos impoluta, poderosa,
A igreja vem vencendo, os impérios caem, os reinos deste mundo caem, os poderosos da terra caem, as filosofias passam, as ideologias mudam, os imperadores nascem e morrem, os reis se erguem e caem na tumba fria, as religiões do mundo são fundadas e se fecham, os grandes heróis do mundo passam, os artistas, pintores, os propulsores da cultura humana, os cantores, os pintores, os artistas, os reis passam, mas eis que a igreja continua viva, poderosa. A igreja continua marchando debaixo da bandeira do evangelho e pregando que só Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para buscar a igreja. Ninguém detém a igreja, ninguém detém você. Você é a menina dos olhos de Deus, você tem a marca da vitória, você tem a presença do céu, você tem a presença de Deus. Deus está na sua vida, você nasceu para vencer. Ninguém pode deter um povo cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Viva por algo maior. Viva por algo maior. Você é a igreja. Envolva-se. Sonhe. Se coloque à disposição. Deus usa os improváveis. Deus usa os improváveis. Não existe ninguém aqui, ninguém que possa ser um crente SSS, salvo, sentado e satisfeito. Todos aqui têm um ministério, todos aqui têm uma função no corpo, porque você é a igreja, e através de você, a multiforme sabedoria de Deus está sendo revelada. Viva por algo maior. Viva por algo maior. Viva por algo maior. Preste atenção nesse texto que eu li hoje. Não desperdice sua vida na falsa paz do conforto mundano, da pequena ambição e de ser apenas legal. Deus quer usar você para o avanço do evangelho. Não se contente com uma vida que não terá importância para sempre. E aí o texto, que é de um pastor, diz assim: você quer que as pessoas digam o que no seu funeral? Fique tranquilo, vai demorar. Mas o que você quer que as pessoas digam no seu funeral? Ele foi legal. Ela foi legal. Foi bonzinho, legal. Você quer que digam isso? O texto diz assim: sua vida pode contar para muitas pessoas por toda a eternidade. Viva por algo maior. Viva por algo maior. Não se contente em viver uma vida que no final vão dizer apenas que você foi legal, mas que no final da tua vida as pessoas olhem para você e digam: ele deixou frutos, ela deixou frutos para a eternidade. Pessoas foram tocadas através dele, pessoas foram transformadas através dela. Sabe por quê? Porque a única causa hoje que vai fazer diferença daqui 1 bilhão de anos é a causa do evangelho.
é viver para Jesus. Tudo que importa é Jesus. Tudo que importa é Jesus, queridos. É viver para Ele, é andar com Ele, é servir a Ele, é dar frutos para Ele. Fique em pé na presença do Senhor. Eu quero orar com você. Fique em pé na presença de Deus. Feche os teus olhos todos, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos, se você puder e quiser, coloque a mão no seu coração. Repita comigo, diga: Senhor Deus. Diga mais forte: Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra. Ajuda-me a viver por uma causa maior. Diga: Espírito Santo. Diga mais forte: Espírito Santo, abra os meus olhos. Ajude-me a viver por algo maior. Diga: Senhor, ajuda-me a compreender o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que me dá confiança e esperança para superar as provações da vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor e vamos adorá-lo. Adore a Ele.